pessoal, eu sou a professora de matemática Flávia Alves e hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que podem vir a cair nas suas provas das avaliações externas dos primeiros anos, tá bom? Então aqui, primeiro exemplo, nós temos a figura abaixo mostra um trecho da reta numérica. Então aqui nós temos a reta numérica que vai do ponto -2 até 2. Nós temos aqui os pontos A e B, tá? Aqui, se vocês observarem, é um número inteiro, tá? Ou seja, -2, -1, 0, 1 e 2 são números inteiros, tá? Então, os pontos A e B correspondem respectivamente aos números. Bom, aqui nós temos entre dois números inteiros, nós temos um número fracionário ou número decimal, tá certo? Aqui também, então no ponto A e no ponto B. O ponto A vai ser o número negativo. O ponto B vai ser positivo. Do 0 para a direita são os números positivos. Do 0 para a esquerda são os números negativos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos dividir. Embora eu já saiba que 1/2 é 0,5, tá? Eu vou fazer a continha, porque se por acaso não for 1/2, for um número maior, então você já sabe como é que faz. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar 1/2. Desse 1/2, eu tenho que fazer minha continha. 1 dividido por 2. Dá para dividir 1 por 2? Não, porque 1 é menor. Então, eu acrescento 0 bem aqui e 0, bem aqui. 10 dividido por 2, agora sim dá. Dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 dá 10. 10 para 10, nada. Ótimo. Eu já sei que pode ser a letra A, porque esse aqui, pronto, ó, está entre o 0 e o -1, bem na metade. Então, vamos ver se dá certo, tá? Próximo, vamos pegar 1/3. 1/3. Desse 1/3, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar 1 e dividir por 3. Quando eu divido 1 por 3... não dá, acrescenta 0 também, 0, 10 dividido por 3 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. 9 para 10, 1. Gente, para aqui, porque a gente já sabe que não é depois do 0 e antes do 1, certo? Então, como não é essa parte aqui, já passa do 1 e aqui tem 0, então a gente não já deixa por aí. Então, vamos ver o próximo. Se vocês observarem, 1/3, né? Aqui é -1/3, então não é positivo. Aqui é -1/2, já sei que é, né? Que a gente já viu bem aqui. Vamos ver o 3/2, né? Eu vou pegar o 3/2. Eu vou pegar o 3 e dividir por 2. 3 dividido por 2. 3 dá para dividir por 2? Dá porque ele é maior, não é isso? Então, dá 1. Por quê? Porque 1 vezes 2 é 2. Para 3, sobra 1. Dá para dividir ainda? Dá. E é depois do 1 mesmo, então eu vou continuar dividindo. Acrescenta 0, aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, nada. Então, pronto. Gente, nós já descobrimos quem é. Qual é a alternativa exatamente? Porque, ó, 1,5 não tá depois do 1 e depois e antes do 2? Então, pronto. Qual é a alternativa mesmo? É a alternativa C, tá? Aqui, nós vamos para o exemplo 2, tá? No exemplo 2, o que nós vamos fazer? Vamos ler e interpretar o problema primeiro. Ana aplicou R$10.000 a uma taxa de juros simples de 5% ao mês, durante 3 meses. Qual é o montante ao final dessa aplicação? Gente, nós estamos falando aí de uma questão de juros simples. Nesse caso da questão de juros simples, nós não podemos esquecer de uma coisa bem básica. Nós temos uma formulazinha. J é igual ao capital, J de juros é igual ao capital vezes I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. E isso aqui dividido por
100. Ou seja, juros é igual a CIT sobre 100, tá? Nós também temos uma formulazinha do montante, que o montante é igual ao capital mais os juros. Tá bom? Então, para nós resolvermos essa questão, nós temos que ver o seguinte. Eu tenho um capital aqui de 10 mil. Aí, eu tenho uma taxa de 5% ao mês. E eu quero saber em 3 meses qual é o montante dessa aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular os juros. Quanto é o capital? 10 mil. Então, eu vou colocar 10 mil bem aqui. Vezes. Quanto é a taxa? 5%. Então, 5 vezes 3, que é o tempo, dividido por 100. Então, nossos juros vai ser igual. Gente, vamos diminuir um pouco nosso serviço, tá? Bem aqui eu posso tirar esses 2 zeros com esses 2 zeros, então não vou precisar dividir a continha no final. Quanto é 5 vezes 3? 15. 15 vezes 100, 1.500. Tá bom? Então, eu encontrei os juros de 1.500. Se eu encontrei os juros de 1.500, eu vou guardar aqui, porque ele tá querendo saber justamente o montante, ó. O montante. Então, o que que eu faço? Eu vou substituir na formulazinha do montante, ó. Se eu quero descobrir o montante, eu sei quanto é o capital inicial. Quanto é? 10 mil. Então, eu vou colocar 10 mil bem aqui. Mais, quanto foi os juros que nós encontramos? Isso, 1.500. Montante vai ser igual. É só nós pegarmos e somarmos 10 mil mais 1.500. Exatamente, 11.500. Então, aí nós encontramos o nosso montante. Simples assim. Bom, pessoal, aqui nós vamos fazer para vocês no exemplo 3. No exemplo 3, ele diz assim, o valor de 10% ao quadrado mais 20% ao quadrado, ele quer saber esse valor. Então, se ele quer saber esse valor, tem várias formas de a gente fazer isso. Eu vou fazer do jeito mais prático. Como assim? Eu vou repetir bem aqui o 10%. 10% ao quadrado. Mais 20% ao quadrado. Eu sei que 10% ao quadrado é a mesma coisa que 10 sobre 100 ao quadrado. Como assim? É porque esse símbolozinho de porcento quer dizer 100, tá? Mas vou fazer a mesma coisa com 20%. 20 sobre 100 elevado ao quadrado. Eu sei que 10 dividido por 100 é só eu andar 2 casas para a esquerda com o 10, tá? Então, se eu for fazer essa divisão, 10 dividido por 100, eu vou encontrar 0,1 ao quadrado. Mas a mesma coisa eu faço com 20, ando 2 casas para a esquerda. Então, fica 0,2 ao quadrado. Quando eu faço isso, gente, eu agora vou elevar as potências aqui, né? Os números elevados às potências. Se eu tenho 0,1 ao quadrado, nós podemos fazer assim, ó. Eu vou colocar bem aqui do ladinho, ó. 0,1 ao quadrado é a mesma coisa que 0,1 vezes 0,1. Quanto é 1 vezes 1? 1. Quanto é 1 vezes 0? 0. O 0 eu não preciso fazer, que eu sei que todos vão dar 0. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. 1, 2, tá? Então, a vírgula fica bem aqui. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Andou 1, andou 2. Ela vai ficar bem aqui. E eu só acrescento um 0 aqui do lado. Então, quanto é 0,1 ao quadrado? Pronto. Exatamente. 0,01. Mais... a mesma coisa eu vou fazer com 0,2, tá? 0,2 vezes 0,2. Quanto é 2 vezes 2? 4.
Quanto é 2 vezes 0? 0. Preciso fazer com 0? Não, porque eu sei que todos os resultados vão ser 0. Aí eu vou observar o seguinte: quantas casas tem após a vírgula? 1, 2. 2 casas. Então, a vírgula está bem aqui, eu vou andar 2 casas para a esquerda. 1, ela vai ficar bem aqui, 2. Então, 0,04. 0,04. Agora eu só vou somar. Eu vou somar 0,01 mais 0,04. Gente, na hora de somar, é só a gente somar vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Que a gente vai colocar. Então, eu vou fazer a continha de somar bem aqui, ó. 0,01 mais 0,04. 4 mais 1, 5. 0 mais 0, 0. Vírgula abaixo de vírgula. 0 mais 0, 0. Pronto. Resultado da continha, 0,05. Bom, pessoal, então estamos aqui com o exemplo 4 e diz o seguinte: se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? Nesse caso, gente, nós estamos falando de regra de 3. Simples. Aqui, nós vamos armar o problema e logo depois nós vamos informar para vocês se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, aqui, nós vamos separar as torneiras e aqui nós vamos separar o tempo em minutos, tá? Vamos lá para o problema interpretar. Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Então, minutos. Agora, abrindo 4 torneiras. Quanto tempo será que vai levar, né, para encher o tanque? Então, eu não sei. Então, X. Nesse caso, gente, nós podemos observar o seguinte. Se são 6 torneiras que vão encher o tanque em 22 minutos, se diminuir aqui o número de torneiras, com certeza o tempo vai aumentar, tá? Então, eu posso até implicar aqui com uma setinha, desse jeito aqui, que vai ser inversamente proporcional. Para ser inversamente proporcional, eu posso simplesmente pegar e multiplicar 4 vezes x, ou 6 vezes 22, tá? Então, ela é inversamente proporcional. Para resolver, eu posso multiplicar, como eu já falei aqui, né? Ou então eu posso inverter uma das frações. Então, vamos fazer o seguinte, vamos inverter uma das frações. Então, vai ficar 6 dividido por 4 vai ser igual a, vamos trocar aqui, né? X sobre 22. Agora, eu posso multiplicar os meios pelos extremos. Então, ficará da seguinte forma, 4 vezes x, 4x, que vai ser igual a 22 vezes 6, 132. Então, para descobrir o valorzinho de x, eu isolo ele. Então, x vai ser igual a 132. Aqui, 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto é mesmo o valor de x? 132 dividido por 4, 33. Aqui o valor de x, ou seja, o tempo em que 4 torneiras vão levar para encher o tanque. Bom, gente, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.